Bom, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Murilo Azevedo e esse aqui é o primeiro vídeo que a gente está gravando. Eu vou aproveitar esse espaço aqui no canal para falar um pouquinho sobre algumas dicas, né? Tentar pegar dicas super simples e fáceis de Power BI. Ah, eventualmente alguma coisa de Excel ou alguma coisa de AutoCAD. Então, esse aqui é um espaço, na verdade, para que eu possa compartilhar o que eu sei, dividir com vocês e eventualmente aprender também, discutir, conversar algumas coisas aí nos comentários enfim, nos comentários dos vídeos postados, tá? Então, isso aqui é uma oportunidade de compartilhamento de aprendizado também com vocês, né, pessoal? A gente está, a princípio, eu gostaria muito de falar, né, dessa nossa, de como é que é a cara do Power BI. A gente tem algumas etapas, na verdade, algumas abas aqui. Né? É um sistema bem intuitivo, na verdade. Na minha opinião, eu acho ele bastante intuitivo. Tá? A gente tem uma primeira tela aqui, essa primeira visualização. Essa aqui seria o nosso workspace, né? Seria o nosso ambiente de trabalho, onde eu vou fazer todas as movimentações visuais, vou fazer toda a interação com com a tela, né? Do dash, do painel. Tá? Aqui nessa aba lateral, que aqui a gente tem como visualizações, é onde eu vou selecionar os tipos, né, os visuais que eu quero utilizar, os tipos de gráfico, né? Então, eventualmente, eu vou colocar aqui um gráfico de barras, gráfico de pizza, gráfico de linhas, posso usar algumas interações com mapa, arco-íris, né, KPIs, né, indicadores. Então, toda a minha interação com os visuais do Power BI, eles vão acontecer nessa janela. Né? Eventualmente, eu posso encontrar alguma coisa que, na verdade, eu posso estar procurando alguma coisa que não tem nessa tela. Né? O que eu faço? Eu tenho a opção de obter novos visuais, ou então importar algum visual de algum arquivo e por aí vai. Então, como eu falei para vocês, é bastante intuitivo. Nessa aba aqui do lado, onde a gente tem dados, é onde as suas informações, as visualizações dos seus dados vão ficar disponíveis. Então, aqui a gente vai ter, você eventualmente carregou uma planilha, ou então um CSV, ou então um arquivo texto, carregou alguma base de dados que veio ali do Access, algo do tipo, você vai ver essa relação de todas as suas consultas aqui nessa parte de dados. E aqui na parte de filtros, né, como já diz o nome, é onde você pode trabalhar com alguns filtros de página. Né? Por exemplo, você quer fazer alguma segmentação de uma página em que você só queira que nessa página apareça um ano. Então, é aqui que você vai colocar a tua informação, o teu dado que vai ser filtrado eventualmente. Né? Então, você pode fazer não só para essa página, como também para todas as páginas do seu painel, tá? Do seu dash. Aqui embaixo você vai ter uma aba de navegação entre as páginas, né? Então você pode criar inúmeras páginas, quantas páginas você quiser. Tá? Você pode ocultar, pode excluir, pode renomear essas páginas, mas a sua navegação das páginas vai acontecer aqui todinho por baixo. Tá? Beleza. Então não tem muito mistério quanto a essa visualização. Tá? Na página inicial, eles chamam aqui de página inicial, você vai ter aqui as funções de obter os dados, né? Já um atalho aqui para puxar do Excel, obviamente, alguma coisa, né, mais curta, um centro de dados do OneLake, né? Então você vai ter puxar aqui pelo SQL Server, ou então inserir alguns dados na mão, algum dataverse, se eu não me engano, esse dataverse aqui, ele é alguma estrutura de SQL, não sei exatamente o que é, mas já é o primeiro passo para querer entender exatamente. Eu, a princípio, nunca usei, então tenho muita propriedade para te dizer exatamente o que é. Tá? Ele traz alguns exemplos de fontes recentes que você já usou em outros projetos seus. Transformar dados, ele vai te levar para a configuração das tuas fontes de dados, diretamente para a transformação dos teus dados. Tá? Novos visuais, né, caixa de texto, mais informações, né, mais visuais, te dá a possibilidade de baixar. Aqui ele tem uma aba de cálculos, que é onde você vai trabalhar com as medidas. Né? É muito interessante você trabalhar com essas medidas, porque ela te dá, vamos dizer, um pouco mais de dinâmica, né? Dinamismo nas tuas consultas e também um pouco mais de robustez nos teus dados. Né? Talvez informações não tão simples, né, que o Power BI te dá como padrão, por exemplo, uma média, uma soma, uma divisão e tudo. Então, ele eventualmente
ele vai te dar isso, né? Te dá essa possibilidade das medidas rápidas, como tem aqui, mas você pode fazer uma medida de acordo com a sua realidade, né? Então, por exemplo, eu quero a soma das médias da divisão de alguma coisa. Então, você pode criar essas novas medidas por aqui. Tá? Tem uma aba de confidencialidade, eu nunca usei essa informação, e aqui você vai ter a publicação do seu painel logo na página inicial. Na parte de inserir, você tem algumas visuais de inteligência artificial. Né? É bastante interessante, eu nunca apliquei em nenhum projeto meu essas visualizações de IA. Tem algumas conexões aqui com o Power Platform, que é do relatório paginado. O relatório paginado eu nunca usei do Power BI, mas eu já usei o e-printing do ClickSense. Eu acho muito interessante, eu acho muito legal, principalmente para você que tem o costume de fazer relatórios em PDF. Né? Eu adoro o e-printing lá do ClickSense, e te dá bastante dinamismo para fazer documentos que são enviados por e-mail, você tem alguma rotina de envio de informações, de relatórios. Então, acho muito legal essa ferramenta. É uma ferramenta que, inclusive, eu gostaria de aprender a utilizar aqui dentro do Power BI, esse relatório paginado, mas ele é uma funcionalidade que você vai ter acesso somente se você tiver se não me engano, é a versão Pro, tá? Se você tiver uma licença Pro de utilização. Power Apps, o Power Automate. O Power Automate eu acho muito legal para poder te dar, para poder fazer algumas atualizações em segundo plano. Eu já fiz alguns painéis que eu preciso fazer uma conexão com SQL Server, mas eu preciso de uma, por exemplo, eu preciso de uma interação, de uma atualização de uma planilha, ou então uma interação de um recibo de e-mail, ou então um gatilho de tempo. Você consegue fazer tudo com o Power Automate, dando essa possibilidade de atualização do seu painel. Eu acho isso muito legal. Ele é muito poderoso, tem muito mais do que isso. Eu confesso para vocês que eu ainda estou aprendendo, eu faço muito básico com o Power Automate, tá? Mas ela é uma ferramenta muito poderosa. Tá? E, de novo, você tem alguns elementos, caixa de texto, algumas opções de botão, você vai ter algumas opções de forma e também a opção de inserir imagens. Né? Particularmente eu uso bastante, ah, porque eu acho que eu tenho uma pegada um pouco mais de. Eu me preocupo muito com o visual, então eu costumo fazer muitas imagens no Photoshop e eu trago essas imagens para cá, para dentro do Power BI. Tá? Beleza. Tá. Aqui na parte de inserção é isso. Na parte de modelagem, você já vai ter, de novo, você vai ter a questão é, dos cálculos, né, onde você trabalha com novas medidas, você trabalha com novas tabelas, você trabalha também com novas colunas. Por exemplo, você tem uma base de dados e essa tua base de dados você quer acrescentar uma nova coluna. Né? Nessa nova coluna, então, você vai ter a possibilidade de dessa nova coluna, você vai ter a possibilidade de fazer cálculos em cima dessa nova coluna, que ela vai te servir como filtro lá na frente. Né? Alterar a detecção. Eu trabalho com questão de atualizar páginas, mas eu não sei exatamente o que é essa alteração de detecção aqui. Novos parâmetros, tá? Você tem as questões de segurança aqui, como você vai gerenciar essas funções e tudo. Idioma, né, que é aquele perguntas e respostas, na verdade, que é você faz uma pergunta de uma determinada informação dentro do painel e ele te dá essa resposta. Eu gostaria de ver aplicações disso. Eu não fui atrás de aplicações para esse perguntas e respostas. Eu não sei se o Power BI já evoluiu a ponto de ter essa atualização para a língua portuguesa. Me desculpem se já tiver, talvez eu esteja desatualizado, mas eu entendo que seria mais para mais uma interação entre você e o painel, né? Aqui na parte de exibição são mais questões de tema, eu posso ajustar o meu zoom, eu posso ter uma visão em layout para celular, né? Então, se eu sei que o meu público usa muito o telefone, né, vai acessar muito de uma versão mobile, você vai lá e configura seu painel para cá. Aqui você tem umas opções de página, né, para poder te
dar linhas de grade, ajustar a grade, bloquear objetos, com base no que você vai estar trabalhando, né? Às vezes isso te ajuda para dimensionar um tamanho no gráfico, arrastar ele sem perder a proporção, ou então sem perder o alinhamento, né? Isso aqui te ajuda bastante. E aqui é a questão dos filtros, né? Aqui na parte de mostrar painéis você pode esconder ou aparecer aqui os filtros. Você tem uma questão de indicadores, esses indicadores eu acho muito interessante, principalmente para quando você está fazendo, eu gosto de fazer filtros com esses indicadores, gosto de fazer menus, né, de navegação dentro da aplicação, dentro do Dash, desculpa, gosto de fazer esses indicadores. A seleção ela também me ajuda para isso, então é como se fosse num PowerPoint da vida, você tem uma imagem e outra imagem que está atrás, você faz essa seleção, você consegue inverter a posição delas, você consegue agrupá-las, enfim. Tá? Performance, analista aqui de performance, esse analisador de performance aqui, ele é basicamente com a utilização do teu painel, então tu consegue avaliar se está muito pesada, se está prejudicando, se alguma consulta tua está prejudicando a utilização do, enfim, do teu painel, a leitura dele, e segmentação de dados e sincronização. Nunca usei isso, tá? Eu sinceramente não sei nem para onde vai esse daqui, preciso também estudar um pouquinho mais sobre ele. Tem umas questões de otimização, né? Tem atualizar visuais, pausar visuais, pré-definição de otimização, né? Então, também nunca utilizei essa otimização e aqui você vai ter algumas informações de ajuda, né? Aprendizado guiado, vídeo de treinamento. Tá? Então, essa aqui vai ser o seu visual. Aqui na lateral você vai ter a exibição de relatório, você vai ter um modo de exibição de tabela e aqui nesse ponto você vai ter a relação entre as suas tabelas, né? Então você tem uma tabela de calendário, por exemplo, e você tem uma tabela com os acontecimentos da sua operação e você consegue relacioná-las, né? Então essa aba aqui vai ser basicamente para isso. Tá? Então essa é a visualização principal do Power BI. Né? Essa aqui é a nossa primeira vista. O que eu quero fazer daqui na verdade, não vai ser um curso de Power BI, vão ser dicas pequenas, então, eventualmente eu vou colocar, eventualmente vou colocar umas dicas mais curtas, algo que você faz mais rápido, por exemplo, como transformar um número completo em CPF, ou então como acrescentar os pontos e traços nesse CPF, como você converter uma data, como você converter latitude e longitude de UTM para grau minuto segundo, então vão ser dicas mais rápidas assim, nada muito detalhado, nem aulas muito completas. Não é essa a intenção. A intenção é compartilhar dicas rápidas mesmo e usuais para o dia a dia de vocês. Bom, é isso, pessoal. Não vou me alongar muito mais. Esse aqui é mais um vídeo para apresentação. Para, enfim, iniciar, dar o pontapé para a gente começar essas discussões.